A palavra de hoje, irmãos, está em Lucas, capítulo 14, o versículo 1, e depois a gente pula para o versículo 15. Amém? Lucas 14, versículo 1, primeiro versículo 1, e depois do 15 ao 24. Irmãos, o que eu vou falar hoje é sobre um banquete. Banquete, aqui no Brasil não se usa muito essa banquete, eu imagino que é uma coisa assim, muito, né? Você fala assim, teve um banquete. Um banquete que você ouve em Brasília é quando vem os príncipes, lá, o pessoal das comitivas, né, presidenciais, e o Palácio do Planalto, lá, seja lá quem for, faz um banquete. Então, você imagina que um banquete vai ter as melhores comidas, os melhores talheres, tudo do bom e do melhor. E hoje eu vou falar sobre um banquete. Um banquete que eu e você, todos nós, sempre estamos sendo convidados. Um banquete espiritual. Um banquete que não se compara ao dos melhores banquetes. Lembrando aqui para a nossa cultura, para o que a gente vê, banquete lá da Príncipe Charles, Princesa Diana, né? Aquele banquete, aquelas coisas bonitas que a gente só vê na televisão ou na internet, todo mundo com as melhores roupas, os melhores convidados. Esse banquete é o banquete espiritual. Um banquete que muitas vezes eu e você estamos abrindo mão por tantas coisas, por tantas bobagens. Vamos lá. Lucas 14, 1. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Versículo 15. E ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus gritou, feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram o quê? Desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. E ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas, becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente, ainda há lugar para mais gente. 23. Então o Senhor disse, vá pelas estradas dos campos e junto às cercas, entre as videiras, e insta com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará
do meu banquete. A palavra do Senhor, ela sempre toca nos nossos corações. E sobre esse assunto de festa, de banquete, de mesa, de comemorar, eu sou uma pessoa que gosta de festa. Eu gosto de festa. Boas festas são marcadas por grandes amizades, uma boa refeição, né? Todo mundo que gosta de fazer uma festa, ela se prepara para uma festa, ela faz um caminhamento da cozinha, né? Da refeição, do que vai ser servido. Fazemos questão de estar presente na festa de quem amamos. E temos constrangimento de ir a uma festa sem sermos convidados. A parábola que vamos falar diz respeito a uma grande festa. Diz respeito a uma grande festa, a um banquete celestial. O Senhor, irmãos, Ele era tão, sempre foi, sempre será, Ele é tão fácil, as pessoas é que complicam. O Senhor, Ele gostava de sentar à mesa com as pessoas, de conversar, de passar todos os seus ensinamentos de uma maneira fácil. E a maneira que o Senhor falava com as pessoas era através de parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias pequenas que a gente conta para dar um sentido do que a gente quer dizer para uma pessoa. É uma ilustração, para vocês entenderem. Para a pessoa entender o que está acontecendo. Ele queria que os seus ensinamentos fossem de fácil acesso. Ele queria que os seus ensinamentos fossem de fácil acesso. E Jesus tem uma coisa linda, é que Ele não distinguiu e Ele não distingue pessoas. Os ensinamentos do Senhor eram dados para os pobres, para os ricos, de qualquer classe social, condição. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Um problema dos nossos dias é que muitas vezes a gente pega o Senhor e coloca para a gente, não, o meu Senhor não vai chegar perto de você porque você tem pecado. O meu Senhor não vai falar junto de você porque você tem pecado. O Senhor nunca foi assim. Ele sempre esteve de braços abertos para tocar todos aqueles que se colocavam diante dele, arrependidos e prostrados e pedindo a Ele socorro. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente tem cercado o nosso Deus como essas cercas, não permitindo a entrada do Mestre para todos. Nesse capítulo, ocorre no primeiro versículo, Jesus, ele entra na casa de um fariseu. O fariseu, para quem não sabe, era um homem religioso do judaísmo. Então, era o bambambam da época, né? Era a pessoa que sabia muito, era o religioso. O problema, irmãos, de muitos é acharem, porque sabem demais, porque têm demais, e se tornarem, como diz o chaveiro do céu. Aqui só entra quem eu deixo. Irmão, o Senhor é o dono do céu. O Senhor é dono de todas as coisas. E Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e te darei descanso. É Ele que é o dono. Só que esse homem, ele era um fariseu, e ele se achava uma pessoa muito, né? Os dias atuais a gente tem umas coisas assim semelhantes, né? Umas figuras assim que, olha, porque eu sou a irmã tal. Deus fala comigo de manhã, de tarde, de noite, eu sou fogo puro. Irmãos, está faltando humildade. Está faltando a gente se colocar na presença do Senhor e dizer que eu sou humilde, que eu preciso dEle, que eu dependo dEle.
E esse fariseu, ele estava dando um jantar no sábado. E Jesus, ele surpreende em todo lugar que ele entra. Ele entrou na casa desse fariseu para comer pão no sábado, que era um dia sagrado. E as pessoas estavam observando ele. Você já teve essa sensação de entrar na casa de alguém e as pessoas, porque você é cristão, começam a te observar, começam a te reparar? Para tudo, né, irmãos? Olha lá, não pode falar um A mais forte, porque, mas você não é crente, mas você não diz que é crente, e joga na tua cara, não sei o quê. E fica te observando, e fica te observando, e fica te observando. E Jesus, mesmo sendo observado por aquelas pessoas, ele tinha uma palavra para todos. Ele não se importava, estão me observando? Estão me observando, agora vocês vão levar também. Vocês estão esperando que eu caia na casca de banana aí que vocês colocaram para mim? Não vou cair, não. E Jesus, nesse contexto do capítulo 14, ele já começa a agir. Tinha um homem nesse jantar, vou imaginar esse jantar. Tinha um homem nesse jantar que era um homem hidrópico. Sabe o que é hidrópico? Uma pessoa inchada. Interessante, né? Falar hidrópico, era uma pessoa inchada. E Jesus curou esse homem. Eu imagino que quando Jesus cura, porque foi visível, o que o Senhor faz é visível, ele deve ter desinchado na hora. Tem coisas que só o Senhor faz. Tem coisas que só o Senhor faz, e o Senhor está na casa. Assim como ele curou aquele homem que estava inchado, hidrópico é ter retenção de líquido. O homem estava inchado e de repente ele murchou. E o fariseu, o Jesus perguntou assim, mas é lícito curar no sábado? Eles ficaram quietinho, porque o religioso, ele vai ficar procurando um erro, um defeito para te apontar. Mas o que Jesus faz é derrubar todos os paradigmas e dizer, eu vou te curar. Não importa o que as pessoas digam que você fez na vida, eu vou te curar. Não importa o que você foi no seu passado, não importa aquilo que te julgaram, mas onde Jesus entra, Ele cura. Ele cura. Ele cura. Calados, e Jesus curou e o homem foi embora. Jesus continua ensinando para aqueles homens. Jesus ele dá aula, ele cura, ele ensina, ele dá aula, ele faz tudo. Ele ensina nesse capítulo, antes da gente entrar no banquete, que nos primeiros lugares tem que sentar aquelas pessoas que foram convidadas. E nos últimos, a gente deveria se sentar numa festa, porque quando tiver um lugar de honra, nós seremos convidados. E ele diz, porque qualquer a si mesmo que se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O tempo todo o Senhor nos dá uma lição de humildade. É o que tem faltado nos nossos dias, humildade. Muitos estão arrotando santidade sem ter convivência com o Mestre, sem andar com o Mestre, sem falar com o Mestre. Estão se exaltando, mas, irmãos, vamos nos humilhar na presença de Deus, porque Ele tem a resposta. O segredo para você não vem de mim, não vem do homem. O segredo para mim, para você, vem de Jesus Cristo. O segredo para mim, para você ter uma vida vitoriosa, depende de eu me humilhar, de eu me prostrar na presença do Pai Todo-Poderoso, de eu fechar a porta do meu quarto, de eu dizer para o Senhor, Senhor, eu não tenho mais jeito, mas o Senhor é o dono
dono do jeito, o Senhor é o dono da circunstância, o Senhor é quem muda todas as coisas. Oh, aleluias. Oh, aleluias. E no versículo 15, nessa reunião, um homem fala: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Ele grita: bem-aventurado é o que comer o pão do reino de Deus. A declaração sobre abençoado é que comer o pão de reino de Deus futuro é verdadeira. A pessoa, no entanto, disse, provavelmente achando que ia chamar a atenção dos que estavam na mesa. Já viu aquelas pessoas? Você está numa festa, sempre tem um, né, irmãos? Começa a querer falar mais alto, querer chamar atenção. Sempre tem um. E esse foi um deles. Ele pensou assim: vou chamar a atenção do mestre. Ele deve ter pensado assim, o mestre deve falar assim: você será bem-aventurado. Você, não. E o Senhor começa a contar uma parábola, uma história. Esta história representa aqueles que são convidados para uma grande ceia. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Vinde, meus irmãos, porque a mesa está pronta. O cálice está pronto, o pão está pronto. E o que o Senhor diz: vinde, que já está tudo preparado. O problema dos nossos dias é que nós temos vivido uma cristandade terrena, só pensando: como é que vai ser o meu ano, quais as metas, quais os negócios que eu vou fazer de 2025. E será que você tem pensado que o seu dia de Jesus voltar, que a gente não sabe nem o dia e nem a hora, pode chegar para você antes de todos? Ninguém sabe. Só que, infelizmente, nós temos vivido tempos que as pessoas têm se esquecido que o nosso local não é aqui. O nosso endereço é um endereço celestial. Nós dependemos exclusivamente do Mestre, porque o Mestre irá vir buscar a sua igreja, e somente irão subir aqueles que estão com as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Lavadas no sangue do Cordeiro. Irmãos, vir para a igreja todos os domingos, praticar atos de religiosidade não me levam a Jesus. O que levam minha vida e minha alma ao Senhor Jesus é lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro, entregar a minha vida ao Jesus Nazareno e dizer: Senhor, eu não sei como eu faço, mas Senhor, Tu sabes. Não é viver uma realidade pequena, pensando no dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Como diz a Bíblia, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do teu presente, do teu passado, e Ele já cuidou do teu futuro. Não fique ansioso. Esse é um das doenças de todos esses tempos, que a gente tem se preocupado numa corrida tão grande. Oh, meu Deus, aqui em Brasília também, aquele negócio, você tem que ser bem sucedido, ter não sei quantos carros, ter vou brincar, ter um apartamento em Águas Claras, um carro financiado, um monte de coisa. E a gente vive nessa loucura assim: meu Deus, porque eu tenho que provar alguma coisa para alguém. Eu já vivi nesse lugar de ter que provar. Eu já vivi nesse lugar de ter que provar que eu tinha conhecimento. Eu tinha que provar
Eu cheguei ao ponto de fazer um curso que eu tinha que provar para os meus colegas que eu era tão bom igual a eles. Porque se eu não fizesse o curso de direito, se eu não me formasse em direito, eu seria menor do que eles. Mas eu digo para vocês, quando Jesus, Ele ocupa esse espaço da rejeição, esse espaço da carência, não tem ninguém que vai dizer que você é pior do que ninguém. O que Deus tem para fazer na sua vida não vai depender de um curso, de um nome, de um status. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele é e Ele vai fazer. Não dependa da aprovação dos outros. Não dependa. Uma das coisas que eu estudando aqui, e o Senhor falou, muita gente fica dependendo da aprovação dos outros, da aprovação do coleguinha, da aprovação da mãe, da aprovação do pai, da aprovação... E às vezes a aprovação deles é uma expectativa deles. Não é uma coisa real, é uma expectativa que estão lançando na sua vida, mas não é a sua vida. É um sonho da sua mãe, é um sonho do seu pai, mas não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso gira a pessoa e ela torna uma pessoa ansiosa, nervosa, não satisfeita com aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Seja uma pessoa preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus preenche a sua vida, não precisa de fulano, de ciclano, de beltrano falar. Olha, porque eu agora sou diretor, sou isso, sou aquilo. Não, meu irmão. Eu estou feliz com o que eu tenho. E se eu alcançar muito mais, eu ficarei mais feliz. Mas eu não dependo da aprovação de A, de B, de C, de D. Quem é confortado no Senhor é feliz o tempo todo. Jesus continua falando sobre essa parábola. Como eu falei, eu gosto de festa. A pessoa, muitas vezes quando a gente faz uma festa, a gente faz de tudo para que aquela festa seja agradável para aqueles que estão chegando. Irmãos, não tem coisa mais desagradável, vou ser sincera, do que você preparar uma festa, convidar a pessoa... E a pessoa, depois, um monte de desculpa. E aqui em Brasília ainda tem, assim, antigamente você ligava, porque hoje ninguém liga mais. Hoje você faz a lista de transmissão, ou manda naqueles convite virtual, e aí é engraçado. Aí a pessoa diz, eu vou para a sua festa, pode contar que eu vou. Pode contar. Aí você vai lá, faz um monte de comida, faz um monte de coisa. E a pessoa não vai. Não, e o pior, ainda tem a cara de pau. E, não é, e inventa um monte de desculpa. Um monte. Irmão, assim, eu sou, é coisa de vida, de personalidade. O povo americano, o pessoal de fora é assim. Não posso. Ou não dá para ir. Mas o brasileiro não sabe dizer, não sabe ser sincero. E aí a gente prepara uma festa, faz tudo, e a pessoa inventa um monte de desculpa. E essa festa que o Senhor está falando é um banquete espiritual, preparado para todos aqueles que o aceitaram. Esse banquete, ele já está preparado e disponível para todos nós. O que tem nesse banquete? O pão que vai te saciar a tua fome, o vinho que vai te saciar a tua sede, a água que flui do rio de Deus, que você vai poder comer, se saciar e não mais ficar mendigando amor e emoções,
como eu falei, voltando no início, uma das causas do nosso tempo, que a gente tem vivido muita ansiedade, tristeza, é porque aquele vazio existencial, você passa a vida toda tentando preencher com tudo. É carência afetiva, é carência de amizade, é carência de tudo, e você não preenche com nada a não ser com o Senhor Jesus. A não ser com Ele. Porque quando a gente preenche a nossa carência afetiva, a nossa carência familiar, aquilo que nos machucou muitas vezes, como nós éramos crianças ou adolescentes e que trouxe marcas, ela só é preenchida pelo Senhor Jesus. Que quando você se torna uma pessoa equilibrada, madura e consciente do seu papel na terra, que é levar as boas novas do Evangelho e ser uma pessoa curada. Todas as pessoas que muitas vezes te rejeitaram o seu convite, rejeitaram a sua amizade, não vai te doer mais. Vocês estão falando aqui com uma pessoa que foi extremamente rejeitada. De várias formas. Rejeitada muitas vezes na família, rejeitada por amigos. Várias fases de rejeição. Mas somente quando o Senhor entrou na minha vida e tapou todas as feridas emocionais, que eu tinha que ficar mendigando amizade, e ligando e falando, ô fulana, você não vem na minha festa? O dia que eu fui liberta pelo sangue do Cordeiro, nunca mais eu entrei nessa dependência emocional. O dia que eu fui liberta, nunca mais eu precisei estar pedindo, rastejando, clamando e pedindo, pelo amor, goste de mim. Não, porque eu tenho um Pai. E Ele me ama. Ele me ama do jeito que eu sou, como eu sou, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, Ele me ama. E aí você consegue seguir. Porque como diz um versículo que todos nós sabemos, esse convite, ele é feito a mim e a você. Que está lá em João 3:16. Pode colocar, porque embora todo mundo já saiba, muitas vezes, João 3:16, a gente se esquece desse convite. E a gente esquece que todos os dias nós somos convidados a entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha o quê? É essa vida aqui? É a vida eterna. Mas, irmãos, infelizmente, também a gente vive num mundo de desculpas. De desculpas. De desculpas. Vamos no Lucas 14, versículo 18. Lucas 14, versículo 18. Mas todos eles deram o quê? Desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. É a primeira desculpa. A primeira desculpa é a desculpa material. Agora você imagina, a pessoa comprou um campo, ela nem olhou,
E ela fala assim, não vou. Ele já tinha sido convidado, ele se recusou a sentar à mesa do mestre, porque ele tinha essa primeira desculpa, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Ele precisava cuidar das coisas materiais. Eu digo para você, se você não entregar as suas coisas materiais, se você não entregar tudo nas mãos do Senhor, não adianta você estar lá dia e noite, trabalhando, fazendo um monte de coisas. Se você não entregar nas mãos do Senhor, não adianta nada. Não adianta. Nós vivemos numa geração, num tempo, que é o tempo da meta. É o tempo do, eu tenho que chegar no 1 milhão. Já viram isso? Eu tenho que chegar no 1 milhão com 20 anos. Jesus do céu. Você tem que ser rico com 20 anos. E aí você tem deixado as coisas espirituais por conta das suas metas carnais, por conta das suas metas. E eu digo isso aqui não só para aqueles que estão de fora, mas aqueles que estão dentro. Estamos muitas vezes deixando, e digo para mim também, as coisas espirituais por conta das coisas carnais. Versículo 19. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-los. Imagina, sabe o que é junta de boi? Junta são 2 boizinhos. Com um negócio assim, ele comprou 5 juntas de boi e ainda ia experimentar. Ele já era para ter experimentado essa junta de boi. Mas quando eu lendo essa parábola, eu pensei assim, mas o que quer dizer com isso? É a nossa desculpa muitas vezes. Além do material, do serviço, né? A pessoa que trabalha demais, a pessoa que tem horário demais, mas eu não tenho hora, eu não tenho tempo, eu não tenho nada. Irmãos, para quem quer, arruma tempo. Você ficar sem tempo, irmãos, não é nada. Agora eu quero ver você ficar numa UTI, como eu fiquei com meu marido na época do Covid. O tempo era imenso. O tempo passava assim. E o que é o tempo que você, de alguma forma, está investindo no reino dos céus? O que é o tempo que você está vindo aqui? O que é o tempo que você está distribuindo alguma coisa aqui, trabalhando para o Senhor? O que é o tempo? Diante de tantas coisas que a gente já passou, que você já passaram, o que é o tempo? Não é nada. Só que a gente está se apegando a tantas coisas. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. A outra desculpa é o versículo 20. O outro disse, acabei de me casar e não posso ir. Vê se pode. Negócio desse. Acabei de me casar e não posso ir. Vou ficar com meu marido, com a minha mulher. Vê se pode. Você está rejeitando. Um dos negócios também que muitas vezes nos afastam do Senhor são as nossas decisões amorosas, a nossa vida amorosa. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. A salvação, ela é individual. A salvação, se o teu cônjuge, ore por ele, conviva com ele, mas escolha primeiro sempre o Senhor Jesus na sua vida. Sempre ele tem que estar em primeiro lugar. É melhor entrar no céu faltando um pedaço do que deixar de entrar por conta de qualquer circunstância amorosa. Não deixe que o relacionamento humano te roube da presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas estão largando o Senhor. Ai, Senhor, mas eu estou com não sei quantos anos e não me casei. Ah, eu vou para o mundo. Porque na igreja não tem rapaz. Aí você vai lá, se estrepa, vai quebrar a cara e acha que resolveu alguma coisa e não resolveu nada.
e não vai resolver nada. E você acha que vai resolver lá? Não vai resolver não, irmãos. O que resolve a nossa vida é estar na presença do Senhor. Estando aonde você estiver, o Senhor vai resolver a sua vida financeira, a sua vida material, a sua vida amorosa. Ele vai cuidar de todas as áreas. Não se desespere procurando os pratos de Satanás para lá e para cá, para lá e para cá. Senhor, porque eu estou desesperado. Senhor, porque eu estou isso, porque eu estou aqui. Não se desespere. Entrega ao Senhor todas as coisas. O Senhor, no versículo 21, diz, vamos lá para o 21. O servo voltou e informou ao seu senhor que tinha dito, e ele ficou furioso. Vá depressa pelas ruas, beco da cidade, e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Os pobres são aqueles, não só financeiramente, mas aqueles que se humilham diante da presença do Senhor. Os aleijados, os cegos e os mancos são aqueles que de alguma maneira perderam alguma coisa na caminhada. O aleijado, o cego perdeu a visão. O manco não consegue andar mais. O aleijado perdeu um membro, mas é o Senhor o dono da casa. E Ele que restaura a tua visão. Ele que restaura o teu andar. Se você andava mancando, o Senhor vai restaurar o teu andar a partir de hoje. Se você não conseguia caminhar sozinho, se você precisava de muletas espirituais, de muletas de pessoa, o Senhor arranca de você nessa noite essa muleta que você muitas vezes falava que sem essa muleta eu não consigo andar, sem esta pessoa que me guia eu não consigo andar. O Senhor veio buscar você. Os cegos, aqueles que não acham que são merecedores, mas aqueles que entregam a sua visão a Cristo e que podem ver com olhos espirituais. Os aleijados, que é uma expressão que nem se usa mais. Aleijado que a gente entende é o que perdeu um braço ou uma perna, que não consegue mais andar sozinho. Mas o Senhor diz para você nessa noite, apesar de você não conseguir andar sozinho, o Senhor é que vai andar com você. O Senhor que vai colocar a tua mão em você. O Senhor é que vai mudar a tua visão, os teus olhos espirituais, para ver aquilo que o Senhor tem na sua vida. Ele muda a tua visão nessa noite. Ele muda o teu olhar. Você não mais será chamado de pobre, de cego, de nu. Porque o Senhor vai mudar. O Senhor vai mudar. No versículo 22. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Oh Deus! Ainda há lugar. Você já pensou nessa festa espiritual? Será que eu e você não recebemos o primeiro convite? E nós demos a desculpa do trabalho, da vida amorosa, da vida profissional. E o Senhor saiu da festa, desse banquete espiritual. E Ele preparou uma mesa gigante. E Ele já chamou os pobres, os aleijados e os mancos. E Ele ainda com essa mesa pronta, Ele diz: ainda há lugar. Cabe mais gente, irmãos. Essa mesa cabe muito mais gente. E a gente tem prendido, às vezes fechado a porta do céu e falava: não, a mesa do Senhor é só minha. Mas ainda há lugar para mais gente. E no versículo 23 o que diz? Então o Senhor disse: vai pelas estradas dos campos. Na outra tradução fala valados. Sabe o que é valados? Nas valas. Os caminhos mais sujos, o Senhor vai buscar. Eu não acredito no evangelho que não
vá atrás daquelas pessoas que são ditas que não tem mais jeito. Tem sim. Nos campos valados, nos buracos, naquele lugar que você fala assim, ah, daqui não sai nada não. Ah, daqui não sai nada não, daqui só está estragado, só tem gente estragada, só tem gente que não presta. Mas o Senhor, Ele vai no lugar onde diz que tem gente que não presta. Ele arranca de lá. E Ele diz, na outra tradução fala assim, força-os a entrar. Você sabia que as cruzadas interpretavam isso, força-os a entrar, na época de 1500, dizendo que você tinha que obrigar a pessoa a ser cristão. Isso é uma interpretação errada. Sabe o que é força-os a entrar? Vocês já passaram por essa situação de você fazer um banquete, uma comida, uma mesa. Aí você chamar uma pessoa, às vezes, que trabalha na sua casa, mais simples, alguma coisa assim. E a pessoa, naquela humildade, fala assim, não, eu não vou sentar, não. Não, esse negócio está muito chique, eu não vou sentar, não. Não vou sentar nessa mesa, não. Mas o Senhor fala, força-os a entrar. Fala assim, venha e senta, criatura. A mesa está pronta. E você está aí dando desculpa que não pode. O Senhor força-os a entrar e insiste para que venham, para que toda a casa fique cheia. A alegria do Senhor é a casa cheia. É a casa cheia. Quanto mais pessoas forem redimidas pelo sangue do Cordeiro, mais o Senhor ficará alegre. Mais o Senhor ficará alegre, irmãos. Ele fica alegre com a casa cheia. É igual um pai. Você já viu aqueles pais do interior que tem muitos filhos? E aí quando os filhos vão embora, vai cada um para o lugar. No Brasil, aí quando chega todo mundo, o pai faz aquela mesa farta, e quando vai chegando um filho, vai chegando outro, e vai chegando outro, e vai chegando outro, e o pai fala assim, não, bota mais feijão, bota mais arroz, bota mais pão, porque ele fica alegre com a casa cheia, e o Senhor fica alegre com a casa cheia. E o Senhor está alegre com a casa cheia. O que tem nos impedido de participar desse banquete? O que tem nos impedido de participar dessa preciosa presença do Senhor? No versículo 24. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Oh, irmãos, o Senhor está dando um alerta. Ele primeiro convidou e rejeitaram. E depois ele foi para aqueles que não são. Para aqueles que não se acham dignos de se sentar à mesa do Pai. Será que eu e você não temos recusado participar da mesa do Cordeiro de Deus? Será que nós não temos recusado participarmos da mesa do Pai? Com as nossas desculpas e as nossas razões. Dizendo, eu não posso participar porque eu tenho as minhas razões, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu lar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que te impede? O que te impede de participar? Que você faça uma reflexão nessa noite. O que tem impedido de você participar? Será que é a vida profissional, material, financeira? E será também que você, como eu, como nós, não temos convidado outros a participar desse banquete? Será que a gente também não tem colocado esse banquete com exclusividade para nós?
dizendo: esse banquete é só meu e eu não vou chamar mais ninguém. Qual tem sido a sua posição? Será que nós temos convidados os aleijados, os mancos, cegos? Será que a gente tem andado nas valas? Creio que não. Será que a gente tem feito acepção de pessoas? Ah, aquele ali é bonitinho, aquele ali é assim, ele está no formato de crente, só falta botar para dentro. E aquele que não tem o formato de crente, você deixa ele lá de fora e você não fala nada? Reflexão. O que a gente tem feito? O que a gente tem colocado nas mãos do Senhor? Será que a gente tem recusado esse convite de participar desse banquete espiritual, desta grande ceia? Vou ler em Apocalipse 3, versículo 20. Pode colocar. Pedir que os irmãos se coloquem de pé. A equipe de louvor pode ir subindo. Que diz assim: eu vou pedir que vocês repitam comigo. Aí eu vou contar 1, 2, 3. Preste atenção. Ó. Porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Entrarei junto e faremos o quê? Como o quê? Amigos. Como amigos. Será que a gente tem desfrutado da presença do Senhor? Como Ele realmente é o nosso amigo. Aquele que tudo pode, aquele que cuida de nós em todas as circunstâncias. Será que a gente tem colocado na presença do Senhor toda a nossa vida? Qual tem sido a sua desculpa? Qual tem sido a sua desculpa? Será, irmãos, que a gente tem vivido um evangelho de fachada, que muitas vezes a gente esquece de se render aos pés do Senhor, porque Ele está à porta e Ele bate, e Ele quer cear conosco, Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer desfrutar, Ele quer conversar conosco, e Ele quer dizer para mim e para você: eu sou o teu Pai e eu tenho prazer em cear contigo. Queria chamar todos os obreiros, intercessores aqui na frente. Se você, de alguma maneira, alguma forma, tem recusado o convite do Senhor, essa é a noite do convite. Essa é a noite que você pode se render aos pés do Senhor, não aos pés de uma religião, mas aos pés do Todo-Poderoso. Vem aqui à frente receber uma oração. A equipe de louvor vai continuar. E nós vamos estar intercedendo, colocando diante do Senhor a sua vida. Se de alguma forma você se afastou do propósito do Senhor na sua vida, se de alguma forma você deixou para trás todo o propósito, tudo aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, pode vir aqui à frente. Se você também está com o coração abatido, angustiado, entristecido, venha. Não espere, não recuse esse convite. Venha, venha, venha aos pés do Mestre. 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 Ele tem uma palavra de vida para a sua vida. Venha aos pés do Mestre. Não tenha vergonha. O Senhor não se envergonhou de você naquele dia.
Vem aos pés do Mestre. Ele é tão sábio. Venha aos pés do Mestre, porque Ele tem palavra de vitória para a sua vida. Ele é tão manso. Aleluia. Cuida dos corações. Ele muda a história, irmãos. Você tem sofrido também de depressão, nos abraçando. ansiedade. Oh, o Senhor tem uma palavra de cura nessa noite. E a palavra é de cura. A palavra é de libertação. Não se apegue aos outros. Não fique envergonhado por causa de A, de B ou de C. Não se envergonhe, porque o convite está sendo feito. E Ele te convida para provar da ceia do Mestre. Ele te convida nessa noite. Prova, prova. Eita, aleluia. Ele te convida, Ele te convida, Ele te convida, Ele te convida, Ele te convida. Ele pode chegar mais para frente. Meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, a tua filha. Senhor, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Espírito Santo. Ele te convida hoje a tomar uma posição com Ele. Todas as coisas vão ficar para trás. Tudo aquilo vai ficar para trás. Todo passado vai ficar para trás. Todo passado, toda maldição espiritual seja derrotada na sua vida pelo poder do nome de Jesus. Toda maldição espiritual seja derrotada em nome de Jesus. Toda maldição da alma, do corpo, Senhor, vai destruída em nome de Jesus. Chama os dois jovens aqui, ó. Aquele e o menino lá atrás. Senhor Jesus, tem você aqui. Pode interceder. Eu te peço, Senhor, pela vida desses jovens, Senhor Jesus. Senhor, tu sabes, Senhor, o que essas crianças têm passado, Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, arranca eles, Senhor Jesus, de toda tristeza. Meu Deus e meu Pai, tu és o Deus, Senhor, que arranca, Senhor. Arranca, Senhor. Arranca, Senhor, esses jovens, Senhor Jesus, de todo cativeiro espiritual. Senhor, a sua família. Senhor, tu és o Deus que muda a história. Tira a tristeza dessas crianças, Senhor Jesus. Senhor, muda a visão dessas crianças, Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, vai mudando, Senhor, a visão espiritual. Vai, Senhor, estendendo a tua mão sobre a vida desses jovens, Senhor. Oh, Jesus Todo-Poderoso. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, essas crianças, Senhor. Visita o pai. Senhor, visita a casa. Senhor, dá provisão, Senhor, em todas as coisas, Senhor, para eles, Senhor Jesus. Senhor, tu és o Deus de provisão. Eu abençoo a vida deles em nome de Jesus. E ao partir do pão, eita, Jesus, se abrem, reconhecendo quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações cheios de amor, cheios de amor. A palavra do Senhor, ela foi entregue. Agora cabe a mim e a você ouvir esse convite. Não deixe para amanhã, irmãos. Não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Se você de alguma maneira se sentiu incomodado, ainda não chegou aqui, ainda dá tempo. Aleluia, pode continuar a louvar. Pode continuar a louvar. Preparamos a mesa. O Espírito do Senhor ainda está aqui. Nós arrumamos a casa. Senhor,
Vai tocando, Senhor, em todas as mentes e corações, Senhor Jesus. Nós preparamos a mesa, Senhor. Nós preparamos a mesa. 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 Tome um lugar. Nós preparamos a mesa. Nós preparamos a casa. 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 Toma o lugar de honra, Senhor. Toma o lugar de honra, Senhor. Toma o lugar de honra, Senhor. Senhor, toma o lugar de honra, Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Senhor da honra. A palavra do Senhor é de honra. Antes de eu cerrar, Labaxere canturi calabas, Chere canturi calabas, Tere cantuias, Chere cantuias. Ó Espírito, tira de nós, Senhor, toda angústia. Tira de nós, Senhor. Tira, arranca de nós, do nosso coração, Senhor. Arranca, Senhor. Arranca. Arranca. Meu Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, os Teus filhos. Eu peço nesta noite, Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, quando nós sairmos aqui, tome conta das mentes e dos corações. Que nenhum espírito maligno de suicídio, nós damos uma ordem agora espiritual, não possa prosperar, não vai prosperar na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda palavra contrária contra a sua vida, toda palavra contrária, todo intento maligno, toda ordem espiritual, que seja desfeita pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Todo vício, Senhor, arranca nessa noite. Se você não conseguia, você vai conseguir. Se você não conseguia, você vai conseguir. Se você não conseguia, você vai conseguir. Todo vício, todos vícios, o Senhor me mostra a cartela de cigarro. Labaxere canturica, labastere cantuias. Senhor, mostra a cartela de cigarro. Não sou eu, vou julgar ninguém, mas o Senhor vai arrancar esse vício de você. Porque Ele é o Deus que cura e guarda, ama. Você não vai conseguir mais. Você vai chegar aqui, depois vai jogar a cartela aqui. E nunca mais você vai colocar esse negócio na sua boca. Nunca mais. Todo vício, o Senhor arranca nessa noite. Todo vício, todo copo de cerveja, todo copo, que muitas vezes você fala assim, mas não tem nada a ver. Tem. O Senhor arranca. O Senhor arranca. Porque Ele é o Deus que cuida. O Senhor arranca. E não é para sua vergonha, não. É para a honra de Deus e para a libertação sua. Porque você vai ser uma pessoa liberta. Não para ser envergonhado, não. É para dizer, eu sou liberto pelo sangue do Cordeiro. Não é para você ficar triste, não. É para dizer que você é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus domina a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Vamos glorificar ao Senhor com palmas. E agradecer pela presença do Senhor nessa noite.
Amém.